Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 7 de Small Basic. Então, a primeira coisa, vamos copiar o conteúdo da aula anterior e criar um novo arquivo. Então, esse novo arquivo terá o nome aula7.pas, PAS de Basic, né? Ok? E aí colamos o conteúdo da aula anterior no novo arquivo e vamos iniciar a edição. Dessa vez eu estou usando o Visual Studio Code, ok? Mas depois a gente vai abrir o Small Basic, a interface gráfica, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui em cima aula 7, no comentário, né? Ok? Ah, bom, podemos manter essa data, né? Porque foi a data de criação do arquivo original. Não, vamos colocar a data de hoje. Olha quanto tempo. Foi em novembro do ano passado. Então, vamos lá, dia 26. Nós estamos no dia. Vamos ver aqui. 31 de maio. Ok? Muito bom. Continuar a manipular número. O Windows 11, eu vou tirar aqui o Small Basic, eu vou por VS Code. Ok? Esse comentário, vamos colocar na mesma linha aqui, olha. Ok? Muito bem. Até agora, basicamente, não fizemos grandes alterações. E agora sim, agora vamos começar. Tudo bem que a gente definiu uma constante. Agora vamos definir. Veja que nós usamos aqui aquelas sequências de controle, né? De terminal. Então, vou fazer o seguinte: eu vou copiar esse. Na verdade, eu vou retirar daqui, ó. E vamos transformar isso em variáveis, né? Por exemplo, deixa eu já colocar um valor aqui, ó. Só que eu vou colocar como se fosse uma string. Deixa eu tirar o atributo aqui dentro e fazer o seguinte: vamos copiar uma, duas, três. Tá. Então, primeira coisa, vamos definir o reset, por exemplo. Maiúsculo. Isso, reset. E aí, veja, o reset é zero, né? Aqui, ó. Tá? E aí a gente, a princípio, a gente colocaria aqui, ó. Tá? Vamos para o próximo. O de inversão. Inverte. O caractere de inversão é o 7. Ou melhor, né? O número, né? Que, que a gente deve informar para o atributo de inversão, né? O estilo de inversão. Aí o verde, a cor verde, e a cor amarelo. Tá. O verde era 32, porque 3 é a parte da frente, né, que é, no caso a letra, e 2 é o verde, a cor verde. No caso do amarelo, 3 para a cor da frente, né? Vamos fazer azul, uma cor azul. A cor azul, mas o fundo amarelo. Por isso
eu estou chamando essa constante de amarelo. E como a gente faz o fundo? É o 4, né, para a cor de fundo. E qual é a cor de fundo? É o amarelo. O amarelo é 3. Tá? E vamos colocar em negrito e também itálico. 3. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, como a gente usa essas variáveis? É, em princípio, eu não consigo colocar uma string dentro de outra. Aqui é melhor o seguinte, ó, por exemplo, eu vou colocar o título em verde. Então eu coloco aqui, ó, green, ponto e vírgula, e aí vem a nossa frase, sentença aí. E aí no final eu coloco o reset. Opa, aqui, ó. Ok? Vamos ver se vai funcionar. Primeira coisa, literal, numérico. Vamos colocar a palavra mágico. Opa, desculpa, estava em maiúsculo, né? Botar um espaço. E o número vai ser 1089. Tá? Ah, o que nós fizemos aqui? Tá, aqui na frente você tem aquela sequência para inversão, né? Então eu tiro daqui e coloco do lado de fora. Inverte, ponto e vírgula, e aqui no final o reset, né? Esqueci uma aspa aqui, ó. Aqui. Reset. Tá? Uh, vamos começar a contagem com as variáveis, porque esse aqui é um literal, tá? O literal numérico 1089. Mágico, porque ele tem propriedades interessantes, e aí eu recomendo que vocês pesquisem na internet por que esse número é mágico, tá? Tá, então só continuando aqui, número um aqui, número 2 aqui. Estou só renumerando as sessões, tá? Dois, acho que eu me perdi aqui, ó. 2, 3, 4 agora. 4, ok. Vamos ver. Tá, aqui na. Vamos mudar esse standard. Vamos colocar valor da variável, tá? Por enquanto, sem usar os acentos, né? Tudo bem, operações aritméticas. Tá. Vamos continuar substituindo esses sequências de controle de terminal. Por exemplo, aqui, olha. O que é o 32? É o verde, certo? Então vamos lá, vamos tirar daqui. Green. Aqui, aqui é o reset, né? Como é que eu faço aqui? Acho que eu vou ter que fechar para colocar um ponto e vírgula e reset. Tá? Vamos colocar aqui um barra N. E aqui também. Vamos ver,
Só que vamos fazer o seguinte. Bom, vamos manter por enquanto essas cores, ok? Então vai lá, vamos tirar aqui, põe o verde aqui, ó. Oh, desculpa. Aqui a gente fecha e põe o reset. Vamos ver se ficou ok. Vamos ver. Tá, vamos dizer que por enquanto é o suficiente. Vamos salvar para ver o que acontece. E rodar. Vamos chamar o terminal. PowerShell, tá vendo? PS, né? Nós estamos no Windows. E vamos lá. SBasic, aula 7. Ok. Então ele está pedindo aqui, olha. Veja que a numeração agora tá correta, né? Olha, seção 1, 2, 3 e 4. Ele deu o valor da variável. Antes da inicialização, a gente vai comentar isso, porque zero, né? Aí a gente iniciou em tempo de projeto com o número 3, depois mudou para o número 5, agora ele pede um valor, sei lá, 4 aqui, por exemplo. Aí ele dá as operações aritméticas e um desafio para adivinhar qual é o valor da constante. Né? Aqui tem uma dica, né? Por exemplo, nós informamos aqui na última atribuição número 4, ok? Então, 4 mais a constante é 7. Então, provavelmente a constante é 3. Vamos tentar? 3 aqui, ó. Acertou. Era 3, tá bom? Tá, como o primeiro passo tá ok. E aí vamos fazer mais algumas modificações, ok? Então vamos lá. Então, o que nós podemos fazer? Ah, vamos olhar com cuidado cada linha. Tá, primeira coisa, aqui logo de cara, a gente poderia escrever o número mágico aqui na mesma linha. Veja que. Deixa eu ver se dá para ver. Tá. Veja que ele está é, com o atributo de inversão, né, de cores, né? Veja que antes a cor da letra era branco e o fundo preto, e agora inverteu. Fundo branco é a cor da letra preto, né? Mas vou fazer ficar na mesma linha aqui, ó. Era só tirar esse print aqui, olha, e colocar um ponto e vírgula e ok. Acho que vai funcionar. Outra coisa, não precisa a palavra número aqui, talvez, né? É suficiente N1, né? Por enquanto é perfumaria, mas é só uma questão aqui de organizar o texto, organizar a forma de expor, né? Tá. Tá. Em outras linguagens, a gente acabou colocando, porque veja, a linha 21 ela se repete, olha, linha 21 na 25, na 29, na 33, tá? E aí, em outras linguagens, a gente acabou colocando isso aqui dentro de uma função. Só que como é uma linha só, um comando só, né? Imprima N1 igual a, e depois o valor, né, da variável.
Acho que não vale a pena criar uma função, porque aí você vai ter que agregar pelo menos mais, no pior das hipóteses, mais uma linha, vai. Porque, por exemplo, aqui poderia ser o nome da função, né? Mostrar, talvez com argumento ou sem argumento, mas o nome da função. Só de colocar o nome da função, você já tá trocando seis por meia dúzia, né? Porque você, tá bom, em princípio você não aumenta o número de linhas, mas na verdade vai ter que aumentar, porque se você trocar aqui pela chamada da função, você vai ter que em algum lugar definir a função. Ou seja, você vai acabar agregando mais, no pior das hipóteses, mais uma linha, né? Se você conseguir definir a função em uma linha. Mas ok, vamos manter dessa forma por enquanto. O que mais que a gente poderia fazer? Também em outras linguagens, a gente bolou aí, ou a gente introduziu a atribuição em tempo de invocação, né? Que nós não implementamos aqui, até porque nós começamos o Small Basic naquela interface gráfica, usando a interface gráfica. Agora a gente vai usar, já está usando a interface em linha de comando, ok? Por exemplo, lá, olha, o SBasic, a gráfica é SBasic G. Mas vamos por partes. Ah, mas já que a gente está falando em tipos de atribuição, o que a gente poderia fazer? Ah, vamos copiar essa linha aqui, ó. Ah, eu acho que ficaria melhor. Vamos copiar essa linha, Ctrl Copy, e adicionar aqui, ó. Só que nós vamos mudar. Primeiro a gente vai colocar amarelo. Yellow, tá? E, lógico, o conteúdo dela será. Vamos pensar. Atribuições em design time. Tempo de projeto, né? Atribuir. Por enquanto eu não vou usar nem tio, nem cedilha, nem acentos, né? Atribuições em design time. Ok? E aí, em tempo de projeto, a gente tem a inicialização, que seria a primeira atribuição, né? Uma nova atribuição. E depois, aqui, olha, atribuição interativa. Atribuição interativa, na verdade, vamos copiar aqui, olha, é uma atribuição em runtime. Então, troca o design, o run, em tempo de. Normalmente não precisa o hífen aqui, né? Fica uma palavra só, runtime. Ah, em tempo de execução, né? E como nós falamos, a gente pode introduzir atribuição em tempo de invocação, invocation, tá? E eu vou colocar aqui em singular, né? Não plural. Plural é no design time, porque nós temos duas atribuições, né? A primeira e a segunda, a nova. Aqui é a mesma coisa, apenas uma atribuição em runtime. Ah, vamos ver. Vamos ver como fica até o momento. Vamos salvar. Vamos rodar. Deu um erro na linha 32. Então vamos ver o que está acontecendo na linha 32.
Tá. 32. Ah, sim. O que está acontecendo aqui? Olha, porque você tem o reset. hum, Não. O problema aqui é o seguinte: vamos transformar isso numa string comum. E a mesma coisa, todas que eu copiei, porque eu copiei aqui da 17, certo? Vamos transformar essas strings em strings comuns. Consertamos, falta essa aqui, né? Pronto. Acho que está bom. Vamos lá, vamos tentar. Eu não sei se é possível colocar o terminal lado a lado com o editor, né? E aí eu não preciso ficar fazendo isso, olha, mudando aqui o tamanho do terminal. Tá, vamos lá. Melhorou. Deixa eu, só para ele terminar de rodar, vamos informar um número qualquer, 2. Ficou confuso aqui, pera um pouquinho. Ainda está pedindo mais um número? Vamos colocar 4. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo. Isso, com o clear na frente. Só que não é teste, aqui é aula 7. Isso, fica melhor aqui. Tá, então eu vou informar um número qualquer. Depois eu vou, não vou nem pensar aqui, já vou colocar um chute qualquer também para constante. Muito bem. Então, tudo bem aqui com o desafio, com as operações, a interativa, tudo bem. Claro, em termos de vocação, eu só coloquei a linha, né? Mas não colocamos a implementação. Tudo bem. E aqui também acho que falta um enter aqui, né? Só acertar esse tipo de coisa. Então vamos ver. Um enter em todas elas, né? Tá. Todas as três que estão em amarelo, claro. Que era aqui, barra N, aqui também, aqui também. Ah, sim, e vamos implementar aqui como que faz tempo de invocação no Small Basic. Na verdade, isso abre um caminho muito interessante para a gente explorar mais tarde. Tá? É, veja, eu vou colocar antes da frase N1 igual. Aí presta atenção, ó, command. É, e depois eu vou ter que colocar uma frase descritiva. Eu vou copiar da outra, da anterior, tá? Aqui, ó. Só que a gente vai colocar. Vamos ver a numeração. Ó. 2, 3, aqui vai ser 4. Consequentemente, a próxima aqui é 5 e não 4. Tá. Aqui nós vamos colocar entrada em linha. Não, em linha não. Em linha de comando. Por linha de comando, vai. Por linha de comando. Tá. E aqui tudo bem, né? A gente vai imprimir depois N1 igual N1. Só que N1 a gente já
né? Olha a definição aqui, ó, por linha de comando. Tá? E aqui, só vamos mudar para não ficar repetido, olha, entrada por interação, para ficar coerente. Ó, entrada por interação. Ok? Vamos salvar. Novamente vamos rodar. Aí eu informo aqui o número e depois eu chuto um valor. Tá, vamos observar. Veja, no caso da atribuição em tempo de invocação, ficou vazio o valor. Por que ficou vazio? Porque nós não informamos. Veja, o comando foi esse, olha. Então, veja que não tem um argumento aqui. Tá? Por isso que né, é vazio, não existe nenhum argumento. Se eu colocar agora eu vou rodar de novo colocando um argumento, sei lá, 7. Veja, agora N1 é 7, porque 7 foi o argumento em linha de comando. Tá? Então, essa atribuição era chamada atribuição em tempo de invocação. Quando eu invoco, diria, né? Quando eu chamo, quando eu peço para o programa rodar. Agora aqui é uma entrada por interação. Então vai haver uma atribuição em runtime, em tempo de execução. 8. Aqui, claro que você não precisa só adivinhar sem nenhuma dica. A dica está justamente nas operações aritméticas. Por exemplo, se o número que a gente informou, né, pela última vez, a última atribuição foi 8, então N1 é 8. 8 mais K é 10. Então K só pode ser 2. Tá aqui, ó, fica fácil. A ideia aqui não é nada competitivo, nada disso. E nem baseado só em sorte, né? Na verdade, você olha, né, a dica né, na sessão anterior e pronto, acertou. Tudo bem? Tá. Então, esse é o primeiro passo. O que mais a gente pode fazer? Já que a gente está falando em tipo de atribuição, o que a gente poderia fazer aqui é o seguinte: a atribuição, a gente já fez dado o tempo de invocação, tudo bem. Aqui a gente poderia colocar, veja que a gente já, o que acontece nessa linha, né? Essa função input, ela, digamos que ela faz duas coisas. Ela primeiro ela imprime esse prompt aqui, olha, informe o número, né? Esse texto que eu estou chamando de prompt, e aguarda que o usuário entre com algum valor, né? No tecle, né? No caso a expectativa é um número, né? Então ele tem que entrar ali e digitar, né? Digitar um número e enter, né? Aí esse número é o que faz essa função? Atribui a variável que estiver aqui na frente. Né? Você tem que colocar uma variável aqui que vai receber aquele valor. E aí a gente aproveitou o próprio N1, né? Que a gente definiu. Na verdade, nós definimos o N1 aqui, né? Em design time, a primeira vez, né? Olha, inicializamos, né? Inicializar no caso, declarar e atribuir o valor pela primeira vez. No Small Basic tem uma coisa interessante, porque você vê aqui, ó, variável antes da inicialização. Veja que N1 não foi previamente declarado. Né?
N, só que N não é usado. N foi só usado para dar valor à constante K. Mas e o N1? N1 aparece a primeira vez aqui, olha. E o small basic é interessante porque você não precisa declarar a variável. Na verdade, ela tem que aparecer como argumento de algum comando. No caso aqui do print, ó, imprima N1. Tá? Esquece essa primeira string, né? Porque aqui você tem é, uma string, um ponto e vírgula para que a impressão ocorra logo a seguir, e você tem o N1. Então veja, a primeira vez que aparece no código está aqui, ó, print N1. E, então o que acontece? Isso aqui é uma, como a gente diria aqui, eu vou colocar em comentário, é uma atribuição, não, nem é em tempo propriamente de design, né? de projeto. Eu vou chamar tempo de projeto aquelas atribuições que o programador determina. Né? Então, aqui o programador disse, olha, N1 é 3. Né? O codificador, o programador, ele já colocou aqui. Então, foi em tempo de projeto, ele já disse, olha, N1 é 3, depois ele disse que N1 é 5. Isso aqui é atribuição em tempo de projeto. Já quando você põe lá print e o nome da variável, você tem aqui uma atribuição implícita. Em tempo de projeto é explícita, né? A atribuição. Nesse caso aqui, nós temos uma atribuição implícita. Tá? É como se fosse lá no assembly, em tempo de montagem. Tá? No caso do Bash, a gente chama de shell time. Mas essa é a ideia. Então, o que ocorre são atribuições que podem ocorrer, atribuições implícitas em Small Base. E aqui a gente poderia explorar essa situação. Veja que aqui, no caso, quando nós fizemos atribuição em tempo de execução, nós utilizamos a mesma variável N1, já declarada, ou pelo menos definida antes, né? Todas as etapas, N1, 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 e aí a gente aproveitou. Mas a gente poderia simplesmente colocar uma variável x aqui, olha, e aqui a gente colocaria x. Então, aqui seria outra atribuição implícita. Dinâmica. Né? A mesma coisa aqui na frente, olha, no desafio. Eu posso até usar o mesmo símbolo, qualquer símbolo. Por exemplo, vou usar o mesmo símbolo aqui, x. E aqui nessa linha eu coloco x. Né? Vamos lá. Deixa só para ficar mais também coerente. Vamos pegar qualquer um. Vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar de outra forma aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Seu palpite, dois pontos, e o valor que a pessoa lá, que o usuário informou. Tudo bem? Vamos rodar para ver como fica? Deixa eu ver aqui, acertou, errou. Aqui para não ser negativo, errou, né? Um pouco, talvez, rude, vamos colocar quase. Tá? E. Que mais aqui? E talvez esse era com o valor
na mesma linha. Vamos ver se dá certo. Tá? Vamos salvar e testar. Importante é sempre fazer os testes, tá? Então, vamos lá. Deu erro. Na linha 39. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Linha 39. Acho que faltou fechar, né? A string ou não. Ah, desculpa, não é. Veja, no Visual Basic você não precisa fechar, né? A gente já tem vários casos aqui, ó. Lembrando, né? A gente não precisa fechar necessariamente. Foi na linha 39. Ah, sim, olha aqui, ó. Porque isso aqui, né, que são tantas linguagens, a gente acaba confundindo. Aqui é esse símbolo para comentário, tá? De novo, vamos lá. Não foi erro propriamente, foi feito de propósito para ver se o pessoal estava prestando atenção. Tá, então, ok, ok. Tá, então vamos lá. Deu certinho, tá vendo? A pessoa. Já vamos entrar na área aqui de tempo de invocação. Peraí, só ver se eu informei. Esse 7 é o argumento, então veja. Então, a entrada por linha de comando N1 é 7. E em execução, nós entramos com 3. Tá? N1 é 3, olha. E, bom, aqui o desafio, né? A gente sabe que 3 mais uma constante é 14. Será que é 11? Peraí, 3. Que era 7. 7, 3, 10. Tem alguma coisa errada aqui, né? Concorda? Está falando que era 7 a constante. Então, 7 mais a última entrada, né? Aqui está estranho, né? Tá. Uma coisa estranha aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que. Tá, tá. O que aconteceu aqui? Faltou. Muito bem. O que aconteceu? É o seguinte: N1 não é X aqui. Porque N1. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se fecha aqui, pessoal. Ó, veja, aparentemente, a última atribuição foi 3, tá? Mas não é verdade. A última atribuição é 7. 7 mais 7, 14. 7 menos 7, 0. Né? Muito bom, muito bom. Olha aqui, olha. O que está acontecendo? Como eu chamei a variável aqui de x, né? Implicitamente, o valor informado pelo usuário foi atribuído a x. Né? E eu imprimi lá depois, ó, N1 é X. Só que eu não fiz N1 igual a X. Esse foi o detalhe. Ou seja, a gente não colocou esse valor na variável N1. Tá claro aqui? Então, o que aconteceu aqui? Faltou dizer isso aqui, ó. Agora sim. O valor atribuído implicitamente à variável x é atribuído agora à variável N1. Tá? E aí eu não preciso colocar x aqui, eu posso pôr N1 mesmo, ou seja, é de acordo com as outras. Tá vendo? Se repete essa linha, né, essa instrução aqui. Imprima N1 igual a depois o valor, ou
o identificador N1, a variável, né? Quando eu coloco a variável hora da string no Small Basic, eu imprimo o valor dela. Para que eu imprima o nome ou o identificador dela, eu tenho que usar as aspas. É isso, quer ver? Vamos lá, vamos salvar e vamos rodar. Vamos trocar aqui, já que a gente está aqui na linha de comando, vamos colocar um outro valor, 5. Tá, veja que N1 é igual a 5, e agora que vai pegar, ó, agora é a entrada por interação. 9. Tá, e aí, então, agora, provavelmente agora vai dar certo, porque a última atribuição foi em tempo de execução com o valor 9. Então, 9 mais alguma coisa dá 17. 9 menos alguma coisa é 1. Deve ser 8. Ó. 9 8, 17. 9 menos 8, 1. Então eu vou chutar 8 aqui para o valor da constante. Perfeito. Então, seu palpite, no caso o meu palpite foi 8, o palpite do usuário, né? Aí acertou, era 8. Tudo bem? O que mais que a gente pode fazer aqui? Talvez a gente possa. É só disciplina. Ah, veja, aqui apareceu a palavra reset, não é para aparecer reset, né? E aqui os tamanhos aqui são diferentes, talvez, mas aí é perfumaria também. Mas vamos só acertar esses pequenos detalhes nessa aula, tá bom? Então vamos voltar lá no código. Primeiro, lá em cima apareceu reset, não pode, certo? Como que a gente corrige isso? Tirando, né? O reset aqui. E vamos fazer o seguinte, para que não fique desalinhado, vamos contar, vamos deixar 45, deixa eu ver, quantos caracteres tem aqui? 39. Vamos colocar mais 6? Ah, não, vamos fazer o seguinte, antes. Na verdade, a gente pode mudar o nome. Então, primeira coisa, quantos caracteres tem aqui? 10. Tudo bem, vamos manter 10. Aí a gente dá um espaço e começa o nome, o título, né? Que pode ser, então, literal, variável, melhor, constante e variável. E vamos fazer com que essa string ela tenha quantos 51? Vamos tirar 6 daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aí a gente vai ter 45. Por que 45? Quer ver? Vamos pegar essa frase aqui que parece que é a mais longa. Ela tem 45. Vai ficar alinhado, tá vendo? Então, na próxima, a mesma coisa. Eu tenho quantos caracteres aqui? 10. Tá. Então, vamos lá. No total, eu quero 45 caracteres. Quanto eu tenho aqui? 48. Tiro 3. 1, 2, 3. Pronto. Vamos para o próximo. Quanto eu tenho? 51. Eu tenho que tirar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Próximo. Quanto eu tenho aqui?
43. Vamos colocar mais 2. 2. Tá? Se a gente for manter é, os outros, as outras sessões, né, como estão, acho que terminamos, né? Vamos ver. Vamos salvar. E agora é hora de rodar. Vamos mudar aqui o argumento para 2, por exemplo. Tá. Veja que ficou alinhado, olha. Tanto o título quanto esses 3 subtítulos, ou né, título de sessão, né? 2, porque nós informamos em linha de comando, e agora vamos informar em tempo de execução. 9. Pronto. Aí ele pede, ele tem um desafio, e aí a gente vai adivinhar. Só que vamos usar a dica aqui das operações, tá? Então, se a última atribuição foi 9, N1 é 9. 9 mais alguma coisa dá 13. 4. Aí que a gente confirma aqui, ó. 9 menos 4, 5. É isso aí. Então é 4, né? Ah lá, acertamos. Eu acho que por hoje é o suficiente. O que a gente pode fazer aqui agora? Olha, abrir, fazer isso. Vamos abrir a interface gráfica do Small Basic, né? Então tá aqui, olha. E o nosso programinha é o aula 7. Tá aqui, ó. Vamos abrir o aula 7. Olha, tá aqui bonitinho. Vamos só para comparar. Pronto, aqui, ó. Puxar aqui para. Aí. Tá. Veja lá, aula 7, tá tudo certinho, ó. Tá? E o desafio tá aqui. Pronto. E aí a gente pode rodar. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos rodar. Run. Olha. Veja que não tem tempo de invocação, porque tempo de invocação é em linha de comando. Como a gente usou aqui a interface gráfica, não tem linha de comando, então é vazio, olha, não foi nem, né, não foi informado, não tem argumento. Mas o programa ele não quebra, ele funciona normalmente. E aqui vamos adivinhar, aliás, não vamos sugerir um valor, né? Vamos sugerir 7. Pronto. Aí eu tenho as operações aritméticas. Então eu sei que 7 mais alguma coisa é 8. 7 menos alguma coisa é 6. Então K é 1. Vamos errar de propósito? Tá? A gente sabe que é 1, né? Por essas dicas. Vou errar de propósito. Vou colocar 9 aqui. Ó. Ah lá. Seu palpite 9. Quase. Era 1. Tudo bem? Eu acho que ficou legal. Então, qual foi a novidade? Agora vamos voltar aqui para o editor, tá? Qual foi a novidade? Olha, fica bem mais bonito aqui, né? Qual foi a grande novidade aí, a maior? Acho que foi isso aqui, olha. Esse trecho aqui, olha. Né? Que foi, a gente pegou essa função command, ela traz os argumentos informados em linha de comando. Então, eu atribuo esses argumentos à minha variável, e pronto, e aí eu exibo aqui, tá? Acho que esse foi o ponto alto aqui do nosso código. Basicamente foi isso. Claro, e a gente também nomeou a, as sequências de controle de terminal, para ficar um pouco mais bonitinho, né? Tá bom?
Pessoal, na próxima aula a gente continua se divertindo, nos divertindo em Small Basic. Até lá, um abraço.